Amém. Possamos sempre dizer isso ao Senhor: eis-me aqui. E tem que ir se adequando ao espaço pequeno. Eu quero convidar, irmãos, você a abrir lá em Filipenses, capítulo 3. Estamos aí uma série de mensagens, essa é a 7ª mensagem do Evangelho, na carta do apóstolo Paulo à igreja Filipos. E hoje eu quero falar com os vencedores. Repetir, hoje eu quero falar com os vencedores. Amém. Fazia tempo, né, João, que a gente não ouvia esses améns, né? Oh, coisa boa. Filipenses 3, de 12 a 16, mas eu queria que a gente pudesse orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por podermos adorar o teu nome, podemos engrandecê-lo. Oh, Pai, obrigado pela liberdade que o Senhor nos dá. Obrigado a Deus por estarmos hoje nos reunindo aqui juntos com os nossos irmãos e irmãs depois de 7 meses. E também, Senhor, eu te agradeço pelos meus irmãos e irmãs que assistem agora de casa, assistem hoje, dia 18 de outubro, mas e vão assistir em outro momento. E eu sei que a tua bênção, ó Deus, ela não é limitada a um tempo, ela não é limitada a um espaço. Por isso, Senhor, de igual forma, abençoe a esse que está nos assistindo, não importa o dia, mas o que importa é que a tua bênção chegue sobre essa vida. Agora também, Pai, fale conosco, revele a nós a tua vontade e nos ensine, Senhor, nos mostre como sermos felizes nesse tempo. É assim que eu peço ao Senhor em nome de Jesus. Amém e amém. Filipenses capítulo 3, 12 a 16 diz: não que eu já tenha obtido tudo isso, mas tenho sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio da chamada celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E de algum aspecto, vocês que pensam de modo diferente, isso também lhes esclarecerá. Então somente vivemos de acordo com o que já alcançamos. Temos aí caminhado com o apóstolo Paulo nessa carta, e carta essa que tem aí um pano de fundo sobre felicidade, só lembrando, né, que ele escreve essa carta enquanto está preso. E ele está mandando para uma igreja que ele ama muito, que ele gosta muito, que é a igreja de Filipos, uma igreja que ele tinha um carinho, um amor muito especial. E ele mostra para essa igreja esse desejo de ver a igreja feliz, assim como ele está, mesmo preso. E a ideia do tema dessa série de mensagens é justamente felicidade para o nosso tempo. Para esse tempo que estamos vivendo, não somente por causa da pandemia, mas por causa da própria vida, por causa da própria existência, que a gente precisa ter esse desejo de ter a felicidade. Na primeira mensagem, não sei se você lembra, alguém lembra dela? Primeira mensagem nesse texto. Você recorre ao YouTube, está lá gravado. Mas nós falamos sobre a felicidade dentro de uma igreja em que havia muita diversidade. E vimos ali a questão justamente de sermos igualados nessa primeira mensagem
nessa diversidade. Essa diversidade gera essa alegria, justamente por estarmos sendo mantidos por Cristo. A igreja de Filipos, uma igreja bem diversificada, uma igreja onde tinha pessoas da alta sociedade, como Lídia, uma ex-escrava e um soldado ou um carcereiro romano. E ali nós aprendemos que a igreja ela é constituída da diversidade. Que a igreja ela precisa derrubar os muros da discriminação, os muros do ostracismo, da rejeição. Precisa avançar e todos nós somos igualados ao mesmo nível diante de Cristo, que é filhos de Deus. Então, nessa igreja, a gente aprendeu lá no início que nós somos iguais. A segunda mensagem, nós aprendemos sobre a importância da comunidade. O apóstolo Paulo vai tratar da comunidade, ele vai falar da igreja, e vimos como que ela é importante, como que ela é uma geradora de felicidade para todas as pessoas, porque nós estamos juntos. E quando estamos juntos, nós compartilhamos. Eu garanto que se eu fosse abrir agora para cada um dos irmãos aqui, você em casa, se quiser colocar aí nos comentários, a falta que deve estar fazendo a gente ter os nossos momentos juntos. Porque a reunião da comunidade gera felicidade. Brincava com alguém mês passado, 7 de setembro, que nós perdemos mais um feriado para o dia da comunhão. Nós nos reuníamos, rachávamos a carne, e o corajoso levaria o arroz, e a gente ia estar junto. A comunidade gera felicidade. A terceira mensagem, nós falamos de vida, justamente até pensando no Setembro Amarelo, suicídio, que a vida em Cristo tem significado e tem sentido. Essa vida em Cristo, ela tem valor. E independente das circunstâncias que nós vivemos, nós conseguimos ter felicidade em Cristo diante dessa vida. A quarta mensagem, vimos sobre a unidade. E a falta dela, com certeza, traz problemas. Não traz alegria. A quinta mensagem, sobre a simplicidade, como um ingrediente para essa felicidade, uma vida simples, uma vida desapegada de objetos, uma vida onde a gente tem as coisas, mas as coisas não nos têm. E essa simplicidade traz essa felicidade para nós. Na semana passada, falamos sobre uma felicidade inalterável, uma felicidade que não se altera. Não uma felicidade inabalável, a gente se abala. Mas uma felicidade que, independente de momentos, de perdas, de decepções, nós continuamos da mesma forma. Felizes com Cristo, porque é Ele que traz a alegria para todos nós. E hoje, vamos falar sobre uma felicidade de campeão. O apóstolo Paulo, ele está falando aqui para nós, e ele pega esses versículos, do 12 ao 16, e ele vai falar com a igreja como se ele estivesse falando de uma Olimpíada. Por isso esses termos que estão aí. E ele vai falar sobre possivelmente uma corrida. Alguns acreditam que era uma corrida ou a pé ou a carro, não carro como os nossos hoje. Eram carros puxados a cavalo, acho que era biga, naquele tempo. Mas não importa o tipo de corrida. Mas ele está tratando de uma corrida e aonde o vencedor, ou melhor, o competidor, ele tem um objetivo, ganhar. Mas existem regras nessa competição. Em Atenas, por exemplo, os competidores para participarem tinham que ser grego. Não poderia ser de outra nacionalidade, todos tinham que ser gregos. E se eles perdessem, eles perderiam o prêmio, mas eles não deixariam de ser gregos. E o apóstolo Paulo está dizendo justamente isso. Olha, vocês não vão trabalhar em prol da salvação, até porque a salvação não vem por obras. Mas o trabalho de vocês, assim como um competidor que se esforça, que trabalha o seu corpo para ganhar, vocês precisam, pela fé, trabalharem para que o evangelho avance. É isso que Paulo quer trazer nessa carta. E cada um de nós, irmãos, já viu aquelas corridas que tem aquelas pistas numeradas? A gente vê muito nas Olimpíadas. Cada um de nós temos a nossa raia. Estamos ali. Cada um de nós tem o seu objetivo, tem o seu propósito.
E todos nós temos condições de chegar no final vitoriosos. Não é uma competição onde só um ganha. É uma competição onde todos nós podemos ganhar. Basta cada um de nós fazermos a nossa parte e buscarmos a presença do Senhor. Romanos 8:37, ele vai dizer: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Você crê nisso? Ele já nos garante essa vitória. Mas nessa corrida a gente precisa tomar algumas iniciativas na nossa vida. A gente precisa tomar algumas posições. E a primeira delas, a gente precisa ser insatisfeito. Ter uma insatisfação constante. E o apóstolo Paulo, ele mostra que ele era insatisfeito. E a gente vai ver com o quê? Olha aí, vamos reler os versos 12 e 13, que diz: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isto também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante. Ele prossegue, ele está insatisfeito, ele quer mais, ele deseja mais. E o que seria essa insatisfação? Eu vou falar da satisfação, para a gente entender essa insatisfação. O problema da nossa satisfação, não que ela seja ruim, mas é que a gente para. A gente não avança. Eu já estou satisfeito, já está bom. O inimigo do ótimo ou do excelente é o bom. A gente acha que está bom. Mas a gente podia ir mais. Eu lembro de um irmão lá de Andirá, irmão Manuel. Ele assistia esse vídeo, um abraço para ele. E um dia a gente foi fazer uma visita e essa pessoa, ela não era membro da igreja, mas foi lá uma vez, orou, pediu oração num culto de quarta-feira. A gente foi visitá-la e tempo depois visitamos de novo e a gente ia ali incentivando essa pessoa a ir na igreja. E ela nunca mais foi. E um dia ele parou e falou assim: pastor, eu tenho uma dó de pessoas assim. Não entendi, perguntei o que houve. É que assim, ela já recebeu o que ela pediu. Ela mesmo disse: não, eu pedi oração para vocês e Deus me respondeu. Mas eu tenho certeza, pastor, que Deus queria dar mais para ela. E ela ficou satisfeita com o que Deus já deu. Mas Deus queria dar mais, mas ela não quer mais. E eu tenho dó de gente assim, pastor. É isso que é essa insatisfação. Ou essa satisfação. Deus quer mais, dar mais para você, mas tá bom. Ser insatisfeito não significa que eu vou ficar murmurando, não é um sentimento de ingratidão. Pelo contrário, é entender que eu sou capaz de mais, de ir mais. Ter essa insatisfação com a própria situação que a gente vive agora, por exemplo. A Paulo e eu, por exemplo, nós não temos ainda a nossa casa própria, mas a gente tem onde morar. No dia da chuva, a gente tem onde se esconder, no dia do sol também. Mas a gente não está satisfeito com isso. A gente quer a nossa própria casa. A gente poderia estar satisfeito, tá bom, a gente tem onde se esconder. A gente quer um pouco mais. A gente está fazendo por onde para isso? O apóstolo Paulo, ele demonstra essa insatisfação dele justamente dizendo: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo. Eu vou mais longe. Na segunda carta de Timóteo, não está aí no slide, mas ele chama Timóteo para ir visitá-lo. E Paulo já está próximo da morte. Ele até diz: olha, já estou sendo entregue como oferta. Mas venha me visitar. Aí ele pede algumas coisas. Ele pede a capa por causa do frio. E ele pede os pergaminhos, ele pede os livros para ler. Ele queria ler mais, ele queria estudar mais. À beira da morte. Ele poderia muito bem pensar o seguinte: eu já estou para morrer mesmo. Para que estudar? Eu acho que eu vou curtir esse finalzinho de vida aqui na cela. Mas ele queria mais. Mais o quê? Mais do Senhor.
Os versos 12 e verso 15 mostra esse sentimento de insatisfação, e ele usa algumas palavras como perfeitos e perfeição. Ele vai dizer que ainda não é perfeito, mas ainda não tem a perfeição, mas que já é perfeito. Aí dá um nó na cabeça. Mas a insatisfação dele, e aí a gente precisa entender, não é com Cristo. A insatisfação dele é com ele mesmo. A insatisfação do apóstolo Paulo, ele faz uma autocomparação, onde ele quer mais e mais de Cristo. Mas ao mesmo tempo ele diz, olha, eu já sou perfeito, porque ele diz o seguinte, nessa palavra perfeição, ele quer dizer que ele já é maduro. Ele já chegou a uma maturidade. E um sintoma de que nós começamos a ser maduros é quando a gente começa a olhar as nossas imperfeições. E aí o apóstolo Paulo diz, olha, eu já estou num nível de maturidade que eu estou percebendo as minhas imperfeições e vejo que eu não cheguei aonde eu precisava chegar. E aí vem essa insatisfação dele. Para a gente entender melhor, imagine dois médicos. Inclusive hoje é dia do médico. Se tem algum médico nos assistindo, parabéns. Mas imagine dois médicos, um recém-formado e um médico de 30 anos de profissão. Os dois médicos já foram aperfeiçoados, porque eles estudaram, se formaram, passaram pela academia, tiveram todas as instruções, então eles foram aperfeiçoados. Mas um médico de 30 anos, ele é mais maduro do que aquele que é recém-formado. É um médico que já está mais perfeito para exercício do que o outro. Então vai ter coisas que o de 30 anos tem mais capacidade de fazer do que o recém-formado. Talvez possa ter algumas inseguranças ainda. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Olha, eu já fui aperfeiçoado em Cristo. Porque eu fui alcançado por Ele. Mas eu ainda não sou perfeito. Eu ainda estou insatisfeito comigo mesmo. Irmãos, eu fico pensando, a gente conhece o apóstolo Paulo através das cartas e o grande homem que ele foi. E se ele, sendo o apóstolo Paulo, diz que está insatisfeito com a sua vida cristã, que dirá de nós? Dirá cada um de nós. Precisamos cada vez mais buscar ao Senhor, porque nós estamos nesse constante transformar. E aí a gente poderia pensar, ao invés da palavra perfeito, na palavra perfectível, que é justamente a ideia de que estamos sendo aperfeiçoados, melhorados, estamos num processo de transformação constante. É aquelas velhas figurinhas que a gente vê aí nas redes sociais, em construção. Nós estamos em construção. Nós estamos sendo transformados, mudados, melhorados por Cristo. Quando nós somos esse processo de transformação, nós olhamos para nós mesmos e pensamos, tem muito que melhorar aqui. Tem muito que ser transformado. Então não dá, queridos, para ficar satisfeito com a vida que nós estamos agora. Porque podemos mais. Podemos ir mais. E o apóstolo Paulo está dizendo, olha, quando a gente entende essa insatisfação, a gente consegue ser feliz. Porque a gente sabe que dá mais, que a gente está vivo. Tem oxigênio entrando no pulmão. Ainda dá para fazer mais coisa. Porque eu não morri. Eu posso ainda fazer muito. Ele vai dizer, o que eu quero fazer é ganhar mais gente para Jesus. O que eu quero fazer é abrir mais igreja. O apóstolo Paulo era um missionário que abria igrejas para onde ia. E nós podemos avançar. Um vencedor feliz, ele está sempre satisfeito. Já viu nas Olimpíadas que o cara já quebrou o recorde? Ele quer quebrar o recorde dele? E o objetivo dos corredores é tipo assim, é sair no cronômetro 0 e chegar no 0,1. Eles querem ser rápidos. Eles querem correr cada vez mais. Recentemente, vendo Fórmula 1 com o Gabriel, falaram lá de um carro que em 10 segundos chegar de 0 a 300. Já imaginou isso? E eles querem mais, eles querem carros mais rápidos, as pessoas que correm querem ser mais rápidas,
E na vida cristã nós precisamos estar insatisfeitos. Insatisfeitos com o jeito que eu estou lidando com Cristo. Mas, pastor, eu já oro o dia todo, eu já leio a Bíblia toda. Amém. A gente precisa querer mais. E mais em quê? Não uma exigência religiosa, mas mais intimidade com Deus. Então a primeira iniciativa que a gente precisa ter é uma insatisfação positiva ou uma insatisfação que vai trazer para nós o desejo de querer mais do Senhor na minha vida. A primeira iniciativa que a gente precisa tomar nessa corrida. Mas o apóstolo Paulo nos ensina mais, ele diz que a gente precisa também se dedicar, porque não adianta ficar insatisfeito, né? A gente começa a pensar assim, bem, como usei a Paulo e eu de exemplo, estamos insatisfeitos que a gente não tem a nossa casa, mas a gente não se dedica para ter. E ele vai dizer aí no verso 13, irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avanço para as que estão adiante. Dedicação é a chave daquele que quer vencer. Nessa corrida em prol de conhecer e ter mais e mais de Cristo em nossas vidas. A dedicação, ela traz dores. Eu não vou negar isso para você. Se dedicar dói. Dói muito. Traz dor no corpo, traz dores no músculo, porque a gente vai se formando nessa dedicação. No esporte, por exemplo, quem vai se dedicar, ele tem que melhorar a alimentação, ele precisa se exercitar, não pode ficar dormindo fora de hora, traz algumas dores e o corpo começa a doer, né? Os músculos reclamam porque ele está preparando o corpo para o dia da corrida ou do esporte que ele pratica, o corpo poder aguentar. E aí, nós, da vida cristã, nós precisamos também nos dedicar, nos esforçar, e isso vai trazer dores. Mas, queridos, eu confesso para você que é melhor ter a dor da dedicação do que a dor da consequência. A dor da dedicação é essa dor, como por exemplo, desse esportista que esforça o corpo, mas ele sabe que ele está preparando o corpo dele. A dor da consequência é diferente. Vou dar um exemplo. E não tenho vergonha de me usar como exemplo. Faz tempo que eu não faço exercício físico. Essa correria, falta de tempo. Dizem que tempo a gente faz. Eu não estou tentando aprender a fazer tempo. E essa vida sedentária, ela traz consequências. Recentemente a gente foi buscar um guarda-roupa. Lembra disso? Deu um mau jeito nas costas, 4 dias sentindo dor. Aí me ofereceram uma injeção para melhorar a dor. Pudim ninguém oferece, mas injeção me ofereceram. 4 dias, por causa da vida sedentária. Isso é consequência. A dor da consequência é bem pior. Obrigado. 4 dias ali por causa da consequência de uma vida sedentária. Na vida cristã, ou a gente sofre a dor pela dedicação. Qual seria a dor pela dedicação? Talvez levantar mais cedo para ler a Bíblia e orar. Talvez no investimento na vida de alguém. Para me poder crescer. Qual seria a dor da consequência? Nos momentos de luta, nos momentos de situações que eu não havia planejado, eu entro em desespero, me sinto desamparado porque não consigo perceber Cristo comigo, porque eu não ando com Ele. Ele anda comigo, mas eu não ando com Ele. E as consequências vão vindo. A gente fica triste mais rápido, a gente desanima mais rápido. A nossa felicidade, ela não consegue ser permanente. Lembrando das mensagens semana passada, a nossa felicidade, ela além de abalada, se altera. E para isso, queridos, para a gente se dedicar, a gente precisa
buscar direção. Nessa dedicação eu preciso encontrar uma direção, um alvo certo. Imagine um atleta correndo e toda hora olhando para trás, toda hora olhando para trás. Vai chegar uma hora que ele vai tropeçar e vai cair. Ele não fica olhando o que está vindo atrás dele, os que estão vindo atrás dele. Ele contempla a faixa que está lá na frente que ele quer arrebentar, ele quer passar, ele quer vencer. Imagine você que dirige toda hora olhando o retrovisor. Ainda que você possa ter uma excelente visão periférica, vai chegar uma hora que esse negócio vai ficar só olhando para trás e vai te causar problema. Assim é a vida. A gente precisa ter direção, e a direção precisa ser uma direção certa, olhar para frente, olhar para Cristo, esquecer um pouco do passado, ou deixá-lo lá no seu propósito que já foi cumprido. O verso 13 ele vai dizer, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Mas esquecer é uma coisa muito difícil, porque é difícil a gente esquecer. Pessoas que esqueceram são pessoas que tiveram algum problema neurológico, pessoas que talvez já estão vivendo uma situação senil na vida, ou tiveram um acidente e aí um problema neurológico. Mas dificilmente nós esquecemos. Se eu fizer essa pergunta agora, você vai lembrar de alguma coisa, talvez ali, os mais experientes como eu, algo que aconteceu com você com 15 anos de idade. Você lembra? Não, você não lembra que você tem 14. Mas com 4 anos de idade, vocês que são mais novos, talvez você lembre de alguma coisa, começar a ficar puxando aí na mente. Você em casa aí, talvez vai lembrar de alguma coisa. Nós não esquecemos. Às vezes a gente joga lá para o inconsciente, ou a própria psique joga por causa do sofrimento que causou ou causa aquele fato. Mas se você vai fazer uma terapia, o terapeuta vai trazer isso à tona porque é necessário. E está lá. Só jogou no inconsciente, ou melhor, a psique jogou no inconsciente. Então como que eu esqueço? O apóstolo Paulo está dizendo, me esquecendo das coisas que ficaram para trás, se a gente não esquece. Quando a Bíblia fala em esquecer, guarda isso. Ela está dizendo que isso não me influencia mais. O que está lá atrás não está mais me influenciando. Não está mais mexendo comigo. A minha direção mudou, a minha direção não é mais aquilo que aconteceu lá atrás. Infelizmente, muitas pessoas têm sido prisioneiras do seu passado. E não conseguem, de forma alguma, se dedicar a algo para o futuro, porque está preso no passado. O passado rouba de nós o futuro, rouba de nós a alegria. Pessoas que estão amarguradas hoje porque estão presas lá atrás no passado delas. Imagine se o apóstolo Paulo ficasse preso no seu passado, no passado em que ele fez o dedo de joinha para que Estevão fosse morto. Ficasse lá no passado, quando ele perseguia a igreja, e ficasse remoendo isso, ele não teria sido o grande apóstolo Paulo. Mas ele olha isso e fala, não, eu vou pegar isso, como nós vimos semana passada, isso para mim tudo é esterco. Isso para mim não tem valor mais nenhum hoje. O dia que eu fui fariseu, o dia que eu fui um grande religioso. Porque o que eu encontrei de valor para minha felicidade é Cristo. Eu deixo isso lá atrás. Quando nós deixamos para trás, quando eu pretendo esquecer no sentido de deixar lá atrás, nós quebramos o poder do passado sobre o nosso futuro. O passado só determina o nosso futuro se eu ficar preso lá. Sabe aquelas pessoas, eu já tentei isso, eu já fiz isso. Antigamente era desse jeito. E a gente fica lá atrás. E nós não avançamos. Pessoas que estão acorrentadas a arrependimentos no passado, a oportunidades que já passaram,
há chances que se foram e não consegue avançar. E talvez, queridos, você seja um desses. Está preso lá atrás e não avança. Isso vai trazendo um comodismo, isso vai trazendo uma zona de conforto, porque na verdade essa zona de conforto é o medo de encarar a realidade e largar esse passado. Aí não busca direção, não avança. E aí tem o sucesso atrapalhado porque está lá atrás. Então busque direção, se dedique. Não importa a sua idade. Às vezes a gente escuta isso de alguns irmãos mais experientes, né? Nós não estamos com eles aqui, infelizmente, por causa da pandemia. Mas às vezes a gente escuta de irmãos com 80 anos, fala assim, eu já não tenho mais nada para fazer. Eu estou velho. Aí a gente lembra que Moisés foi chamado com 80 anos para libertar o povo do Egito. Aí a gente vai passar e dizer, pastor, mas aquele tempo era diferente. Sim, tinha algumas diferenças, mas o Deus continua sendo o mesmo. E é Ele que nos dá direção. E por fim, nessa dedicação e nessa direção, a gente precisa ter determinação. A gente precisa estar determinado a avançar. Porque não adianta você ouvir aqui hoje que você está insatisfeito, e aí você não, realmente, eu preciso buscar mais. Não adianta você ouvir aqui que tem que se dedicar e tem que buscar a direção, mas se você não está nem aí, não está determinado. Se a vida está boa do jeito que está, fazer o quê? Olha o que ele diz aí nos versos 14 a 16. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Ou somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Quero me prender nesse prosseguir para o alvo. Nenhum atleta entra em campo ou na corrida pensando em ganhar, em perder. Ganhar, lógico, né? Em perder. Eu garanto que na Copa o Brasil não entrou naquele campo para perder de 7-1. Não é possível, não acredito nisso. Foi fatalidade de momento. Mas eles entraram com certeza com o desejo de ganhar. Não ganhar 7-1 na cabeça. Nós, essa corrida em prol do Evangelho, da nossa vida, do crescimento espiritual, temos que erguer a cabeça e avançar como quem já venceu, como Romanos que lemos diz que nós já somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Porque Ele já venceu. Se você e eu estamos em Cristo, então nós já vencemos. Vencemos o quê? Vencemos a luta pelo pecado. Basta caminharmos com Ele, ainda que o pecado todo dia, todo momento, todo segundo vai bater na nossa porta. Mas nele nós somos fortalecidos, nele nós temos direção. E a gente precisa ter determinação de cada vez mais nele buscarmos força para isso, porque essa força não vem de nós. Ele mesmo vai dizer em João capítulo 15, verso 5, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. É nele. E às vezes nós ficamos tão ocupados em morrer de nós mesmos, né? Morrer para nós mesmos. Nós ficamos tão ocupados em completar as nossas carreiras, e não falo só carreira cristã, nossas carreiras mesmo. Nós nos preocupamos tanto em querer as coisas desse mundo que a gente acha que está sendo feliz, mas quando a gente vê, o tempo passou. E a gente não conseguiu achar essa bendita dessa felicidade. Por isso o tema é felicidade para esse tempo. Tempo que estamos vivendo, o tempo que você está vivendo com a sua vida, o tempo que estou vivendo com a minha vida. E essa felicidade ela só é encontrada em Cristo. E eu preciso estar determinado a estar com Ele para que essa felicidade não suma da minha vida. Não porque Ele vai sumir, mas porque eu me ausento dele. Paulo diz que ele persegue esse alvo, e esse alvo é o próprio Cristo.
E ele não está dizendo, torna a falar, que ele não está dizendo que a nossa salvação depende das obras. Porque isso seria contrário à própria graça. É um favor do Senhor que nós não merecíamos e não precisamos fazer nada. Mas eu preciso estar determinado também a abrir mão de mim mesmo nessa corrida em prol da vida com Cristo. Porque infelizmente muitos também não estão encontrando a felicidade nesse tempo, porque querem viver a vida com Cristo do seu jeito, da sua forma, do jeito que Ele quer, sem cobrança, sem mudança. E mudança, queridos, entenda, não são as mudanças religiosas, como nós vimos ali os fariseus exigindo de Jesus, o próprio Paulo, antes de encontrar com Jesus em Damasco, no caminho para Damasco. Essa mudança é uma mudança para que eu seja cada vez mais parecido com Cristo. Eu preciso estar determinado com isso, nisso. Romanos capítulo 1, versos 20 e 21, inclusive, esse é um capítulo problemático e que dá debate. Eu só quero ler esses 2 versículos. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos se tornaram fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. O apóstolo Paulo em Romanos, ele está dizendo, olha, Deus se manifestou, Deus mostrou a sua glória, Deus se revelou, principalmente na pessoa de Jesus, mas eles se negaram a conhecer a Deus. Pelo seu próprio conhecimento, eles se enganaram. Aí Paulo traz uma lista enorme de pecados, de falhas humanas. E ele vai dizer o seguinte, olha, Deus se revelou, Deus se mostrou, mas cada um quis viver do seu jeito, então Deus os largou nas suas próprias paixões. O que o apóstolo Paulo está dizendo é, já que eles estão determinados a viverem do jeito deles, Deus cruza os seus braços e diz, vivam do seu jeito. Vivam as consequências ou as dores da consequência. Quando nós queremos viver o evangelho do nosso jeito, Deus não vai mandar um raio na tua cabeça. Não vai. Mas Ele vai dizer, então vai e viva. E aguente as consequências. Sabe quando você cansa de falar para o filho, não faz, não faz, não faz, não faz? Ele não diz só não faz, mas explica o que acontece se fizer. E você até desenha. Aí o filho vai e faz. Ou a filha. Aí vem choroso, né? Chorosa. Aí você diz, mas eu falei quantas vezes para você? Mas você chegou um tempo que de tanto falar, você cruzou os braços e falou, então faz. Ó. Viva tuas experiências. E chore depois suas pitangas. É isso que Deus faz. Porque Ele nos dá liberdade. Ele não tira de nós a liberdade, Ele nos dá a liberdade. Mas essa liberdade, Ele quer participar conosco da felicidade. Porque Ele que é o motor dessa felicidade. Então, queridos, estejam determinados a serem felizes, a serem vencedores, mas caminhando com Cristo. E ainda que muitas vezes nesse caminhar com Cristo venha dores, mas são dores da dedicação e não das consequências. Eu já tive algumas dores de consequências, não esqueci delas, porque tem coisa que a gente queria esquecer, né? Volta e meia eu brinco com a Paula, tem coisa que eu queria ter Alzheimer. Para algumas coisas eu queria, para esquecer. As coisas ruins. Mas já imaginou, João, a vida também só lembrando de coisa boa? A gente ia quebrar a cara sempre.
A Bíblia, nós encontramos pessoas que começaram a sua corrida com grande sucesso, mas acabaram mal. Não perderam a salvação, mas no meio do caminho acabaram perdendo talvez um resultado melhor para a sua vida. Por exemplo, Sansão, lá em Juízes 16. Começou muito bem, chamado para ali ser um juiz contra os filisteus, uma força surpreendente, mas não ficou atento com aquilo que estava acontecendo ao seu redor, não se dedicou no cuidado, não ficou buscando a direção certa que era do Senhor, se envolveu com os filisteus, foi preso, perdeu a sua força, teve os 2 olhos cegados, virou um escravo, motivo de chacota para os filisteus. Mas no final ali da vida, ele pede forças novamente ao Senhor para se vingar dos filisteus. Você sabe da história, que ele empurra aquelas 2 colunas lá da arena onde ele ia passar aquela vergonha. Morreu, mas ele se vingou, mas não teve um processo na vida feliz. Poderia ter sido melhor. Ele não perdeu a salvação dele, mas perdeu muitas oportunidades. Querido, saia do seu passado, vá para frente, para o futuro, se dedique, busque direção, esteja sempre insatisfeito, mas insatisfeito de querer mais sem passar por cima dos outros. Mas também viva a vida com Cristo, sabendo que Ele quer melhorar você, Ele quer que você se torne perfeito. E que Ele tem mais e mais para você. Ele quer que você cresça, independente da sua idade. Eu queria terminar com um fato que aconteceu há mais ou menos 17, 18 anos atrás. E foi numa palestra que nós estávamos ouvindo sobre liderança. E o pastor que estava dando essa palestra, ele contou uma história de um irmão da igreja dele, assim, de muita confiança, um grande líder da igreja dele, era regente do coro. E um dia ele entrou no seu escritório e disse: pastor, eu não quero mais reger o coro, eu não quero mais trabalhar na igreja. E ele ficou preocupado, porque era um irmão já bem ativo na igreja. Mas aconteceu alguma coisa, meu irmão? Alguém fez alguma coisa? Não, pastor, eu estou cansado, eu estou vendo que chegou minha hora de me aposentar. E aí o pastor orientou ele: vamos fazer o seguinte, vai para casa essa semana, ora, eu vou orar também, e veja o que Deus fala para você. Passou aquela semana, o domingo chegou, o irmão voltou ao escritório do pastor e disse: pastor, eu estou decidido, eu não quero mais, eu quero descansar. E o pastor respeitou a decisão do irmão. Eles oraram, o irmão foi embora. Passou-se uns meses, não lembro agora quantos meses na frente, aquele irmão subiu numa escada para trocar uma lâmpada, a escada virou, ele caiu e morreu. E assim, choro, né? Um irmão muito querido. Tempos depois, esse pastor falou que orando, ele lembrou desse irmão. Ele lembrou da frase daquele irmão, que ele disse o seguinte: meu tempo terminou, preciso descansar. E ele associou a esse descansar e a morte dele o descanso eterno. E na hora ele não compreendia muito a conversa dele com Deus, e Deus foi mostrando para ele o seguinte: olha, nós fomos chamados, vocês foram chamados para me servir, me amar, serem felizes. Mas se você se sente cansado, o descanso é a eternidade. Porque na terra não tem descanso. E aí ele entendeu que aquele irmão, ele estava dizendo, era para Deus: Deus, meu tempo aqui, chega. E Deus o chamou. Eu não quero que você vá para casa com medo, tá, irmãos? E nem você que está em casa. Eu não estou dizendo que se você parar de trabalhar para o Senhor, Deus vai te recolher, né? Deus vai te promover, vai puxar a tua senha. Não é isso. Eu quero dizer, irmãos, enquanto nós estamos aqui, servimos a esse Deus que nos dá felicidade. Nos dediquemos.
sejamos realmente como vencedores, a todo momento feliz pela vitória. Qual a vitória? A vitória que temos da salvação em Cristo Jesus. Nós somos vencedores é por isso. E não é tempo de descansar, é tempo de falar para outros dessa vitória. É tempo de falar para outros que Ele está vivo, que o Senhor nos ajude a limpar os nossos olhos, que Ele nos ajude a nos fortalecer a cada momento, para que avancemos até chegar lá naquela fita e receber do Senhor o abraço e a frase: vem, bendito, bendita do meu Pai. Essa é a vitória nossa. Então não tire os olhos da corrida, não tire os olhos da cruz. O nosso alvo é a cruz. Assim como aquele que segura no arado, enquanto o boi puxa para não sair para a esquerda nem para a direita, olhamos para a cruz, para que as circunstâncias, as dores, as decepções não façam com que a gente perca a direção. Vamos orar? Quero pedir a Deus que a cada momento fortaleça a sua vida que está em casa. Não perca a direção de Cristo, mas viva a vida cristã como alguém que já é vencedor. Deus, obrigado, Senhor, por nos garantir já a vitória, porque no Senhor já somos mais que vitoriosos. No Senhor, nós com certeza temos a certeza de um futuro melhor, que é a eternidade, que é a esperança no Senhor. Sentimos cansados, sim, Senhor, porque a existência nos cansa, as lutas nos cansam, mas queremos mais do Senhor, queremos mais estar no Senhor. Queremos, Senhor, passar pelas dores da dedicação e não da consequência, não da falta do fazer, mas pelo estar com o Senhor. Nos dê direção, Senhor, nos dê determinação, independente daquilo que passemos, seja momentos bons ou os momentos desagradáveis, mas todos esses momentos o Senhor está conosco. O Senhor não nos abandona. O Senhor não abandona nenhum desses queridos e queridas que estão aqui no prédio hoje, e muito menos também aqueles que estão em casa, ó Deus, devido à pandemia. Dê determinação a cada um de nós, direção, que possamos, ó Deus, erguer as nossas cabeças como aquele que recebe o troféu no final da corrida, sobe ao pódio no primeiro lugar e diz: eu venci. Que possamos agora, ó Deus, também subir ao pódio da salvação e dizer: vencemos, porque estamos em Ti, Senhor. Vencemos, porque o Senhor caminhou conosco e no Senhor nós podemos muito. Abençoe, Senhor, a vida de cada um, as suas lutas, as suas dificuldades. E, ó Deus, aquele que nos assiste, que ainda não tem essa experiência com o Senhor, ainda não consegue se sentir um vencedor, porque ainda não caminha contigo, Pai, que nesse momento o Teu Espírito Santo faça a diferença nessa vida. Assim eu oro e peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós, a gente não pode abraçar, né? Mas sinta-se abraçado, sinta-se amarrotado. Você em casa, sinta-se amarrotado. Tenha uma ótima semana. Se cuidem. Usem máscara. Use o álcool. A pandemia não acabou, mas a gente aí tem sido guardado pelo Senhor. Uma ótima semana. Vamos cantar, vamos adorar o Senhor com mais uma música. E logo depois sintam-se todos abraçados em nome de Jesus.